Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. Isso é importante que se diga que no âmbito do Tribunal de Justiça foram realizadas 3 audiências para tentativa de conciliação com o Clube Oasis, que também é parte no processo, é réu no processo e perdeu, né, e conseguiu negociar diretamente com os herdeiros. Por que o mesmo tratamento não foi dado para essas famílias? E outra coisa, o título de compra e venda da matriarca Elisa nunca foi questionado, né? Ela tem uma propriedade válida que foi sendo, né, a sua família, né, foi sucedendo-a, né, e até hoje, né, aquelas famílias que constituem o Quilombo Souza, que no dia 18 de julho foi certificado pela Fundação Cultural Palmares como comunidade quilombola remanescente, né, são as mesmas famílias descendentes da matriarcal Elisa e do patriarca Petronilo, onde também existe um terreiro de Umbanda. Nós estamos falando de um território sagrado. Existe lá a Umbanda que não está sendo tocada porque a matriarcal Lídia, né, se encontra acamada já há alguns anos e é, né, considerada incapaz, está sendo curatelada pela filha Gláucia, que é uma das lideranças também dessa comunidade. E aí é muito estranho porque o Clube Oasis negociou com os herdeiros no mesmo processo, na mesma ação demarcatória, e logo depois que o Clube Oasis negociou, começa a investida da Polícia Militar contra essa comunidade, alegando que ela está dentro da área demarcada pela ação demarcatória, na qual nunca teve pedido de emissão na posse, né? O próprio tribunal, quando decidiu no acórdão, diz pelo voto, né, que foi o voto vencedor do desembargador Orlando, diz que anote-se como um dos pontos fundamentais da demanda que o pedido dos autores não alude a qualquer invasão da esfera jurídica da propriedade de que se dizem titulares. Não ajuizaram ação reivindicatória, mas tão somente demarcação. E, no entanto, né, a comunidade está ameaçada de ser desocupada. E teve um papel fundamental também, né, à época, quando o Clube Oasis negociava diretamente com os herdeiros. O clube era presidido por um Coronel Pires, que foi comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Santa Teresa, que logo após a negociação entabulada pelo clube com os herdeiros, começou a realizar inúmeras reuniões de planejamento dessa desocupação absurda e completamente ilegal, né? Então é evidente que há fortes indícios de uma influência do comandante, do ex-comandante desse batalhão, que era justamente o presidente do Oasis, que negociou diretamente com os herdeiros. E mais, nós já acompanhamos inúmeras, dezenas de ações, né, de desocupação coletiva pela Polícia Militar, e sempre passa pelo CPE, o Comando, né, de Policiamento Especializado, que reúne os batalhões de choque, o batalhão Rotam, Polícia Rodoviária, e dessa vez o batalhão de Santa Teresa tomou para si a condução do planejamento dessa ordem de missão na posse completamente inconstitucional. Diante de todas essas denúncias, né, essa farta argumentação, mesmo se o contrato de compra e venda da matriarcal fosse legal, muito antes do ajuizamento da ação demarcatória, décadas antes, as famílias já teriam direito a uso capião. As famílias estão há mais de 70 anos na área? Não, estão desde o início do século. A Dona Elisa e o Petronilo... Do século XX. Do século XX. A Dona Elisa e o Petronilo chegaram aqui por volta de 1910, já tem um filho que nasceu em Belo Horizonte em 1915, registrado aqui, né? Os filhos que nasceram em Belo Horizonte, todos batizados aqui na igreja de Santa Teresa, na paróquia. E é muito triste porque a gente percebe que a cúpula do Tribunal de Justiça está completamente
inclinada ao cumprimento dessa ordem, que tem a força da coisa julgada, mas como nós alegamos, é uma coisa julgada inconstitucional. É inconstitucional porque as famílias não foram citadas no processo, as famílias que lá hoje moram, e não há que se utilizar o argumento de ser uma área com muitas pessoas, réus desconhecidos, assim como acontece muito de maneira absurda nas reintegrações de posse, porque são apenas 16 famílias que estão lá, né, desde o início do CES, são os descendentes da dona Elisa, depois da dona Maria Martins, depois da senhora Lídia, enfim, é o mesmo núcleo familiar quilombola com todas as características que justificaram a certificação pela Fundação Cultural Palmares. E nós percebemos também uma postura muito estranha do juiz Fernando Lamego, da Centrase, né, completamente insensível a toda essa fundamentação, e mesmo tendo sido instaurado processo de regularização fundiária pelo município de Belo Horizonte, mesmo o prefeito Alexandre Calil tendo manifestado disposição de regularizar essa comunidade, garantindo os seus direitos de permanência, sobretudo com base no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que assegura o território às comunidades remanescentes quilombolas. Apesar disso tudo, o juiz se mantém inflexível, se mantém uma postura negando os pedidos da Defensoria Pública com base em argumentos estritamente formais, né? E a mesma postura também da cúpula do tribunal. Nós estivemos reunidos com a terceira vice-presidente, tivemos reunidos também com a desembargadora responsável pelo Sejusc e também com o desembargador Geraldo Augusto, que manifestou, né, claramente a sua tendência, a sua inclinação ao cumprimento da ordem, não obstante todos os argumentos, todos os fundamentos que estão sendo colocados. Aliás, desembargador esse que não permitiu a participação da Associação Comunitária de Santa Teresa nos autos do mandado de segurança que foi impetrado contra o governador do estado para que seja suspensa essa ordem completamente absurda. Então, na verdade, são muitos argumentos. Não faz o menor sentido a ingerência do tribunal, né, no cumprimento dessa ordem, estando em curso um procedimento de reúrbis, tendo manifestação da diretoria do patrimônio cultural da cidade, no sentido de que a área deve ser preservada porque se trata de um patrimônio imaterial, tendo a certificação concedida pela Fundação Cultural Palmares. Enfim, são muitos fartos os argumentos, né? E, no entanto, essa postura é insensível, racista. Nós estamos falando de racismo institucional. Então, nós estamos assim estarrecidos com esse processo. Nós rogamos para que as autoridades constituídas tenham a sensatez de não permitir o cumprimento desse desalojamento no próximo dia 25 agora. Então é fundamental, né, que a sociedade se mobilize e que essa resistência traz para Belo Horizonte o quarta comunidade quilombola reconhecida. Então, isso é muito bonito. No seio da resistência, as famílias se reconheceram, assumiram a identidade quilombola, como acontece muitas vezes diante, né, de uma situação de ameaça, de perda do seu território ancestral. Então, eu agradeço muito a cada uma das pessoas que habitam no Quilombo Souza, né, por nos permitir participar dessa luta tão simbólica, tão bonita, histórica, né? O David Harvey fala que a luta pelo direito à cidade é a luta de transformar a cidade enquanto transformamos a nós mesmos. E nós, a partir do contato com essa comunidade, estamos completamente afetados, completamente transformados por essa resistência muito bonita, histórica, centenária, e que nós estamos dispostos a fazer de tudo para defender esse território quilombola aqui, no meio do bairro de Santa Teresa, patrimônio imaterial de Belo Horizonte. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade conquistar. Resistência, liberdade conquistar.